natureza que Deus fez é deslumbrante. Não falo aqui somente sobre a fauna e flora, mas também sobre os céus. O Salmo no capítulo 19, versículo 1, salmo escrito por Davi, diz: os céus proclamam a glória de Deus. E em muitos trechos da Bíblia vemos o poder de Deus ao estender o céu, como é relatado em Isaías capítulo 40, versículo 22 e versículo 26, onde diz que Deus estende os céus como cortina e criou um exército de estrelas. Não sabemos bem ao certo em que momento da história a idolatria trocou Deus pelos astros. E como que isso se iniciou? Entretanto, o costume de adorar o sol, a lua e as estrelas alastrou-se por todo o globo. Sol e lua, por exemplo, foram adorados em todos os continentes povoados: Oriente Médio, Ásia, Oceania, Europa, África, América. Uma enorme variedade de deuses relacionados ao sol e lua receberam adoração. Isso era tão arraigado na mentalidade das pessoas que as palavras hebraicas para sol e lua foram evitadas no relato de Gênesis, para elas não serem relacionadas com divindades solares ou lunares do Oriente Próximo e Egito. E neste ponto percebemos que Moisés protege a narrativa bíblica da criação de qualquer insinuação idólatra. Nós vemos nos versos de Gênesis a primeira apologia da criação, a primeira defesa verbal do relato da criação. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 a 14, isso fica claro. Ele não chama o sol de sol como a mentalidade pagã assim esperaria, mas chama de luzeiro maior e chama a lua de luzeiro menor, apresentando esses dois símbolos máximos da idolatria pagã, mostrando o que realmente são, que são objetos criados por Deus, evidenciando o único e poderoso Deus que criou todas as coisas e dá ordem a todas elas. O livro de Gênesis refuta os mitos pagãos, por mais que o ser humano tente mudar a verdade de Deus em mentira, adorando as coisas que Deus fez em lugar do Criador. Moisés em Gênesis, assim como Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 25, inspirados por Deus, nos revelam que somos indesculpáveis das nossas próprias idolatrias e mitos que criamos. Moisés exalta o Deus Criador, não dando margem a qualquer tentativa de interpretar a criação como sendo o foco da adoração. Dessa maneira, sol e lua não são deidades, como diz Deuteronômio, capítulo 17, versículo 3. E nem pode se atribuir a eles uma visão pagã de que poderiam definir personalidade, prever futuro ou definir ações humanas. Moisés esclarece a função dos luminares, separando ali o dia e a noite, marcando o tempo, definindo as estações, iluminando a terra. Outra marca que Gênesis deixa, que contrapõe fortemente os mitos pagãos, é a criação do homem e mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 7, na criação do homem, e o versículo 19 a 24, é algo profundamente pessoal mostrado ali na criação. Deus faz o homem e a mulher com as próprias mãos. Os mitos do Antigo Oriente Próximo, além de não mostrarem esse contato próximo de Deus, esse carinho de Deus para com o homem, descreve a humanidade como algo não planejado e até preterido. Algo que não está no plano original. São colocados na terra como escravos dos deuses e são usados para trabalhos. Muito pelo contrário, o que a Bíblia diz é que Deus coloca o homem numa posição privilegiada. Ele é o clímax da criação, criado como filho de Deus, com toda a dignidade e autoridade sobre a terra, colocado num jardim criado para ele e investido da posição de vice-regente de Deus. Desta forma, o Gênesis não é um relato como os outros, mas tem a intenção de ser um corretivo contra os mitos antigos. Moisés usou certos termos e ideias que são incompatíveis com os conceitos pagãos. No passado, a história bíblica da criação estava em desacordo com a idolatria predominante. E hoje as coisas não mudaram. A narrativa sagrada ainda tem sido atacada por pessoas que trocaram a revelação divina por teorias e raciocínios nulos que obscurecem a própria visão.